Olá, meu nome é Josiane Louvera, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Leis Especiais e nós hoje estamos aqui para falarmos a respeito de uma questão que os alunos têm me mandado muitos questionamentos por causa dela. É uma questão agora do ano de 2013 e suscitou muitas dúvidas entre os concursandos. Então, para que nós possamos esclarecer o tema, eu trouxe a questão para nós falarmos. Sobre que questão, sobre que tema se trata? Crimes de responsabilidade do funcionário público. Na verdade, está tratando de uma forma geral dos crimes contra a administração pública e nós vamos verificar que tem a hipótese de falarmos sobre crime de responsabilidade do funcionário público, crime do particular contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça. Então, nós vamos verificar qual é a questão. Vou trazer para vocês, para que então você possa analisar. Diz aí a questão: o advogado Cícero solicita dinheiro de seu cliente João com argumento de que repassará a soma em dinheiro ao juiz de direito da comarca, para que este absolva da imputação de corrupção ativa praticada anteriormente. Após receber o dinheiro do cliente, o advogado o entrega ao magistrado, que prolata a sentença absolutória. Logo em seguida, reconhecendo a atipicidade da conduta de João. Nesse contexto, verifica-se que, vamos então, às alternativas sobre o tema. Bom, são 4 alternativas. A letra A diz o seguinte: Cícero e João responderão por corrupção ativa, enquanto o juiz responderá por corrupção passiva. Letra B, Cícero e João responderão por tráfico de influência, enquanto o juiz responderá por corrupção passiva. Letra C, Cícero e João responderão por exploração de prestígio, enquanto o juiz responderá por corrupção ativa. Letra D, Cícero responderá por exploração de prestígio, enquanto João responderá por corrupção ativa e o juiz por corrupção passiva. Bom, vamos analisar uma a uma. E eu vou começar primeiro pelas erradas, para que você entenda onde está o erro. Então vamos começar pela letra D. A letra D diz pra gente que Cícero responderá por exploração de prestígio, enquanto João responderá por corrupção ativa e o juiz por corrupção passiva. Errada a letra D. Por que errada? Cícero é o advogado de João, que pede a João uma vantagem indevida para dar ao juiz, para que o juiz julgue em seu favor. O que o Cícero está fazendo? Pegando o dinheiro com João para pagar, para dar ao juiz um valor determinado para que ele decida, absolvendo o seu cliente. Então, por que, Josiane, que ele não vai responder pela exploração de prestígio? Deixa eu te dizer, a exploração de prestígio é um crime previsto no capítulo dos crimes contra a administração da justiça. E esse crime ocorre quando alguém solicita vantagem de outrem a pretexto de influir nessa pessoa, de influir nesse outrem. Mas esse outrem não pode ser qualquer funcionário público. Esse outrem tem que ser um magistrado, o Ministério Público, o promotor de justiça, o perito, o intérprete. Ou seja, se o advogado estivesse ludibriando seu cliente, enganando João, dizendo que ele queria o valor para influenciar o magistrado, para que o magistrado julgasse em seu favor, aí nós poderíamos estar diante do crime de exploração de prestígio, caso isso fosse um engano. Porque na exploração de prestígio eu finjo, eu engano você para que você acredite que eu tenho uma facilidade, que eu tenho um relacionamento, que eu tenho possibilidade de chegar no promotor, no juiz e resolver seu problema. E eu solicito essa vantagem para mim. Eu solicito para mim, para que eu use dessa influência que eu tenho em relação àquele magistrado. Aí sim seria exploração de prestígio. Mas não foi isso que o Cícero fez. O Cícero solicitou a vantagem para entregar ao juiz, para que o juiz decidisse favorável a ele. Então ele não pediu a vantagem para ele, Cícero, dizendo que ia influenciar o magistrado. Tá claro?
Também não dá para o João responder por corrupção ativa, enquanto Cícero responderia por exploração de prestígio, porque Cícero e João praticaram o mesmo crime em concurso de pessoas e como o crime não foi de exploração de prestígio, está errada a questão. Letra C. Cícero e João responderão por exploração de prestígio, enquanto o juiz responderá por corrupção ativa. Errado. O juiz, ele responde por corrupção passiva, que é o comportamento de solicitar vantagem, de receber vantagem, de aceitar promessa de vantagem. Então, o juiz, na verdade, ele não ofereceu vantagem e nem prometeu vantagem. Ao contrário, ele recebeu vantagem. Isso é corrupção passiva e não ativa. E quanto ao Cícero e ao João, eu já lhe expliquei, não há possibilidade da exploração de prestígio aqui, porque o Cícero não solicitou vantagem para que ele pudesse influir no juiz. Ele solicitou a vantagem para pagar o juiz, para o juiz decidir de forma a contento, de forma que absolvesse o seu cliente. E aí, nesse caso, nós não teríamos como ter o concurso, ainda que fosse uma exploração de prestígios, nós não poderíamos ter o concurso entre o Cícero e o João, já que aqui se trata de cliente e advogado. E aí estaria, na realidade, o Cícero, que é o advogado, enganando o seu cliente, João, solicitando a vantagem a pretexto de influir no juiz. Então, o João, na verdade, estaria sendo vítima do próprio Cícero, então não daria para ser concurso de pessoas. Letra B. Cícero e João responderão por tráfico de influência, enquanto o juiz responderá por corrupção passiva. Errada também. O juiz vai responder realmente por corrupção passiva, inclusive com a sua pena aumentada, porque além de receber a vantagem, ele efetivamente absolveu o agente em razão da vantagem devida recebida. Mas o Cícero e o João não podem responder por tráfico de influência. Aliás, essa é uma questão que muito confunde os candidatos na hora da prova. Por quê? Porque o tráfico de influência também é a conduta de solicitar vantagem para influenciar, para influir no funcionário público. Agora, o que você tem que ter em mente? Desde que esse funcionário público não seja o magistrado, como é o caso da questão, não seja o promotor de justiça, não seja o perito, não seja o intérprete. Por quê? Porque quando for uma das pessoas elencadas nessa hipótese, a gente vai estar diante do crime de exploração de prestígio, que é crime contra a administração da justiça. E em se tratando de tráfico de influência, é para quando você solicita vantagem para influir em funcionário público diverso desses, tanto que se trata de crime do particular contra a administração pública em geral. É como se, por exemplo, você solicitasse uma vantagem devida para influenciar um delegado de polícia a não autuar uma determinada pessoa em flagrante. Você diz, olha, você me dá tanto que eu conheço o delegado e vou conversar com ele para que ele não indicie alguém. Então, na verdade, você nem conhece. O tráfico de influência, na verdade, a exploração de prestígio, eles praticamente são um estelionato. A conduta de enganar alguém para obter a vantagem. Porque, na verdade, eles solicitam vantagem a pretexto de influir, mas eles não vão influir, eles não têm essa possibilidade, eles não têm esse contato, ele te engana, ele vai te ludibriar para que você acredite e você possa, então, dar a vantagem. A diferença aqui, na realidade, vai se dar em relação a quem é essa pessoa que ele está dizendo que pode influenciar, para que você, então, saiba se é exploração de prestígio ou tráfico de influência. Não é o caso. Então, a nossa resposta é a letra A. Cícero e João responderão por crime de corrupção ativa, enquanto o juiz responderá por corrupção passiva. Como assim, Josiane? Deixa eu te dizer. Cícero, ele pegou com João a vantagem para dar ao juiz, para entregar ao juiz para que o juiz recebesse essa vantagem e aí então pudesse absolver o João. Então quem teve a conduta de ir lá e oferecer a vantagem foi o Cícero, mas quem pagou essa vantagem foi o João. Então o João, de qualquer modo, que foi dando valor,
concorreu para a prática do crime de corrupção ativa, que foi o de oferecer a vantagem indevida, junto com Cícero. Portanto, ele vai responder pelo mesmo crime por força do artigo 29 do Código Penal, porque se trata aqui, evidentemente, do concurso de pessoas na corrupção ativa. Apenas um deu o dinheiro, concorreu de qualquer modo, enquanto o outro foi lá e ofereceu essa vantagem para que o juiz, então, o absolvesse. E o juiz, o magistrado, é claro, como a questão disse pra gente, absolveu mediante o recebimento dessa vantagem. Então, o juiz responde pelo crime de corrupção passiva, que é o ato de receber vantagem ou aceitar promessa de vantagem, e ele realmente recebeu e, ao receber, absolveu a gente. Então, nesse caso, ele vai responder pela corrupção passiva. E a resposta correta para a gente é, então, a letra A. Para entendermos melhor essa situação, nós vamos analisar aqui alguns dispositivos. Então, nós vamos verificar no que consiste a corrupção passiva, que é a conduta do magistrado na questão que estamos analisando. Consiste em solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O juiz recebeu essa vantagem devida e, no entanto, responde por esse crime com uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E como eu disse a você, porque além de ter recebido, ele efetivamente absolveu, em razão daquilo que ele recebeu, a sua pena é aumentada de 1/3, porque ele realmente, em consequência da vantagem, retardou ou deixou de praticar qualquer ato de ofício ou praticou infringindo o dever funcional. Aqui, ele praticou infringindo o dever funcional, que foi absolver o agente que, na verdade, deveria ter sido condenado. Agora, aproveitando que estamos falando da corrupção passiva, é bom que você saiba que o agente não responde por corrupção passiva apenas quando ele solicita ou recebe vantagem para si ou para outrem. Ele pode responder pelo crime de corrupção passiva, ainda que ele não receba vantagem alguma, ainda que ele não solicite vantagem alguma. Basta que ele ceda a pedido de outrem, como dispõe o parágrafo 2º do artigo 317, que a doutrina chama de corrupção passiva privilegiada, que é quando o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, apenas ceder a pedido, fazer aquele favorzinho para alguém que eu não podia, mesmo sem receber vantagem, caracteriza crime de acordo com o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 317, crime próprio do funcionário público contra a administração pública, crime típico funcional. Bom, para a gente continuar entendendo as condutas dos meliantes da nossa questão, vamos verificar o que vem a ser a corrupção ativa, conforme prescreve o artigo 333 do Código Penal. Importem oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. E se realmente o funcionário retarda, essa pena é aumentada de 1/3, uma pena de 2 a 12 anos, conforme você verifica o artigo 333. Esse foi efetivamente o comportamento do Cícero, que ofereceu a vantagem, pegou essa vantagem com o João, seu cliente, e deu então para o magistrado. Tá claro? Portanto, a conduta deles está no artigo 333. E você ainda insiste e está se perguntando, mas Josiane, por que eu não posso dizer que isso seria tráfico de influência? Eu vou te comprovar a partir do código, por que não? Porque o tráfico de influência consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Veja, o Cícero, ele solicitou a vantagem para o próprio magistrado, para que o magistrado o absolvesse, mas em nenhum momento ele solicitou vantagem enganando o João,
dizendo que iria influenciar o magistrado. E se assim ele tivesse agido, o crime não seria de tráfico de influência, como nós já falamos anteriormente. Porque se você solicita essa vantagem para o magistrado, o crime não é de tráfico de influência, ele seria então de exploração de prestígio. O tráfico de influência é quando é para funcionário público que não seja nenhum daqueles previstos no crime de exploração de prestígio. E a lei também diz que se você solicita essa vantagem para influenciar funcionário público e você insinua que o funcionário também vai receber, a sua pena também é aumentada da metade. E para que nós possamos realmente entender e não ficarmos com nenhuma dúvida a respeito desse tema, dessa questão, nós vamos ver então quando que se dá a exploração de prestígio. Ela se dá quando a gente solicita ou recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em quem? Veja, agora ele não fala mais em funcionário público, ele fala em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Nessa hipótese, seria exploração de prestígio. Mas volto a dizer, a gente não solicita vantagem e entrega para uma dessas pessoas. A gente solicita vantagem fazendo com que você acredite que ela vai influenciar essa pessoa. É a pretexto de influir. Ela finge ter aquele contato que na verdade não tem, não existe. Por isso que a doutrina, quando explica o tráfico de influência e a exploração de prestígio, exemplifica como se fosse um estelionato, porque você engana para obter vantagem. Não é o crime de estelionato, porque estelionato é um crime previsto no artigo 171 do Código Penal, que está no título dos crimes contra o patrimônio. Então, o legislador optou por trazer essa conduta para os crimes contra a administração pública e contra a administração da justiça, diferenciando em razão de quem será a pessoa que você finge que vai influir. Agora, muito cuidado para nós fecharmos esse assunto e você não confundir em hipótese alguma. Uma coisa é solicitar vantagem para influir um perito, por exemplo, influir uma testemunha, por exemplo, e aí você responde pela exploração de prestígio. Mas se porventura você solicita realmente a vantagem da pessoa, como Cícero fez, e dá o dinheiro àquela pessoa para que ela faça ou deixe fazer alguma coisa, responde pela corrupção ativa, como foi a questão que nós acabamos de resolver. Mas ainda há uma outra possibilidade de você não solicitar a ninguém valor algum, mas de você dar a vantagem, de você oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a quem? A testemunha, ao perito, ao contador, ao tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Nesse caso, pessoal, cuidado, porque o crime é de corrupção ativa de quem? De testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Não é de qualquer funcionário público, é para quem efetivamente tem a atribuição de fazer aquilo para o que você está oferecendo a vantagem, ou você está dando a vantagem. Então você dá o dinheiro à testemunha para que ela cale a verdade ou fale uma inverdade, é o crime de corrupção ativa do artigo 343 do Código Penal. Então, dito isto, eu espero que você tenha entendido a questão e que não haja confusão. E, é claro, nos encontraremos em breve com explicações de outras questões de prova. Até lá!